Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. É uma alegria ter você aqui mais uma vez. Que a boa mão de Deus esteja sobre você, que Ele te dê uma excelente semana. Vamos ler um texto bastante conhecido, um texto bastante famoso, talvez o versículo mais conhecido do livro de Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículos 13, 14 e 15. Está escrito assim: Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre esse texto. Você observou esse cenário aí, essa bandeira do Brasil suja desse jeito? Vou te contar a história dela logo no nosso comecinho. Essa bandeira do Brasil foi encontrada pelo Major Patrick na terceira semana de buscas lá em Brumadinho. Nós tivemos esse desastre terrível, cuja operação já completou 4 anos, dia 25 de janeiro agora, completou 4 anos. Mas na terceira semana, eles encontraram essa bandeira. Ela estava lá perto da sala da administração. E o Major Patrick recolheu essa bandeira e, de certa maneira, ela se tornou um símbolo da operação. Eu olho para essa bandeira como uma boa metáfora, como uma grande metáfora, essa bandeira encontrada naquele que foi o maior desastre da nossa história, misturada na lama, foi resgatada. Olha que coisa tão linda, né? O bombeiro vai lá e resgata a nossa bandeira da lama, tira daquele lugar e ela se torna um símbolo de salvação, um símbolo de socorro. E isto é uma coisa maravilhosa. Eu considero essa bandeira uma grande e excelente metáfora para o nosso tempo, para aquilo que nós precisamos suplicar a Deus que faça na nossa nação. Vamos orar? Fique até o final essa mensagem é importante. Não deixe de ouvi-la, não deixe de compartilhá-la, é uma mensagem importante. Senhor, neste momento, nós louvamos o Seu nome porque o Senhor é um Deus misericordioso. Nós louvamos o Seu nome porque as Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Espírito Santo querido, Senhor que fala, testifica ao nosso coração e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, fala conosco por meio desta palavra. Fala ao nosso coração, desperta o Seu povo. Nós te pedimos e te agradecemos, Deus eterno, em nome de Jesus. Amém. Vamos. Aleluia. Quem é o homem de quem tu te lembrarás? É o manso e humilde de todo o coração. Deus pelo ser humano não se deixa impressionar. Ele tudo fez com seu poder e com suas mãos sustenta. Ajoelhai diante do Senhor, e oferecer vosso coração. Sem limites é o seu amor por vós. A Cristo Jesus, vinde adorai. Quem é o povo a quem
Deus irá a benção dar, porque a Cristo ama de todo o coração. Nada mais no mundo vai nossa alma saciar. Ele fez o universo, quer vosso ser santificar. Ajoelhai diante do Senhor, de oferecer vosso coração. Sem limites é o seu amor por vós. Ah, Cristo Jesus, vinde adorar. Se o meu povo se humilhar e orar, eu o ouvirei e o conduzirei. Cristo Jesus, a ti vamos seguir, e em amor te obedecer. Lança o teu olhar pro nosso coração, então molda-nos já conforme o teu querer. Prostremos, pois, diante do Senhor, oferecer vosso coração. Sem limites é o seu amor por nós. Molda-nos já conforme o teu querer. Prostremos, pois, diante do Senhor, a lhe oferecer nosso coração. Sem limites é o seu amor por nós. Então molda-nos já conforme o teu querer. A nos prostrar, Deus nos transformará. Vou reler aqui o texto de 2 Crônicas 7,14 para nós começarmos a nossa reflexão, que eu espero você aproveite ao máximo e que o Espírito Santo nos ajude. Está escrito: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como eu disse, esse é um texto bastante conhecido da palavra de Deus e bastante citado por muitos de nós que o sabemos de cor. Eu sei de cor, fiz questão de ler aqui para não perder um detalhe, né? Uma palavra que às vezes você perde, mas esse é um texto que nós sabemos, que nós falamos de cor, mas que nem sempre nós compreendemos. Às vezes até nós compreendemos, mas nós não praticamos. Eu não sei como que é a sua vida de oração, não sei como você se dedica à oração, não sei como você se posiciona na nação brasileira.
A Bíblia diz no livro de Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 9, que o Senhor Jesus Cristo, ao morrer, nos comprou com o próprio sangue e nos fez reis e sacerdotes. Então, muitos de nós nos colocamos nessa posição sacerdotal, que é a posição de se colocar diante do Senhor, não somente pelos nossos pecados, mas pelo pecado dos outros e pelos pecados da nação. Como você deve saber, há muitos anos, mais ou menos 30 anos, talvez tenha um pouco mais, que um grupo de pessoas, um grupo significativo de pessoas tem orado pelo Brasil para pedir o Senhor, sare a nossa terra. Eu confesso para você que vi muitos movimentos de transformação, esses movimentos de clamor pela nação, às vezes pela cidade. Também participei e pratiquei isso, né? O clamor pela cidade, o clamor pela polícia, onde eu pertenço. Então, o clamor pela polícia, o clamor por uma região, um território que eu comandava, apresentei a Deus um clamor, né? Uma súplica, uma oração para que Deus sarasse aquele lugar. Também apresentei a Deus oração, tenho apresentado a Deus oração por nossa nação. Você deve ter ouvido recentemente uma palavra de Deus para a Igreja do Brasil que foi dado com muita seriedade. E nessa palavra o Senhor falava, o Senhor mostrava, né, para a serva dele que o nosso inimigo, o nosso adversário, não desejava de maneira nenhuma que a igreja se colocasse de joelho para orar. Não deixe eles ficarem de joelhos para orar. Era a recomendação que Deus mostrou para uma visão, numa revelação para uma irmã. Eu não sei até onde você acredita nessas coisas, particularmente eu acredito que o nosso Deus está vivo, que o Espírito Santo habita em nós, que ele traz revelação para a igreja. O Senhor diz na palavra dele que ele não fará nada sem antes revelar os seus profetas, e Deus tem os seus profetas na terra, louvado seja Deus por isso. E as pessoas ficaram então muito impactadas com essa palavra e chamou muito a nossa atenção, e eu resolvi fazer uma reflexão sobre esse texto especificamente de 2 Crônicas 7,14. Este texto ele foi dado dentro de um contexto da consagração, da dedicação do templo. Salomão, filho de Davi, construiu o templo, dedicou o templo, e no templo ele faz uma oração. Ele estava dedicando o templo e a casa dele, então ele faz uma oração ao Senhor. E ele fala com o Senhor exatamente o que o Senhor repete para ele no versículo 13. Senhor, se o Senhor fechar os céus, se o Senhor mandar sobre nós a peste, se o Senhor mandar juízo sobre nós, se nós nos arrependemos aqui nesse lugar, se nós clamarmos ao Senhor, ouve dos céus, perdoa o nosso pecado e sara a nossa terra. E logo em seguida o Senhor apareceu para Salomão. Aqui é o próprio Deus que está falando com Salomão. Salomão tem uma visão do Senhor e o Senhor fala com ele. E o Senhor estabelece condições. E essas condições que nós precisamos de entender claramente. O texto começa com uma conjunção se. Se o meu povo, a primeira coisa que o Senhor coloca é se. Então é preciso, Deus impõe essa condição. Deus vai nos ouvir? Sim, mas para Deus nos atender, Deus estabelece um caminho, Deus estabelece um processo. Para adiantar um pouco do que eu quero dizer para você, muitas vezes nós saltamos algumas etapas, nós ignoramos o caminho e nós queremos fazer de qualquer maneira. A gente acha que basta falar o versículo e pronto. Se eu fizer uma oração e falar esse versículo, pronto. Talvez você já tenha me visto orar, talvez você tenha participado de algum encontro de oração comigo, e às vezes as pessoas, eu penso, não sei se é assim, né? Mas eu penso que as pessoas ficam muito incomodadas assim com a minha oração, né? Porque eu me coloco sempre diante de Deus como de joelhos, quebrantado e pedindo a Deus, sare a nossa terra, perdoe os nossos pecados.
Senhor, eu apresento, Senhor, os nossos pecados, tenha misericórdia de nós. Então sempre me apresento a Deus com quebrantamento e fazendo confissão de pecados. Na verdade, o nosso relacionamento com Deus é sempre um chamado ao quebrantamento, é sempre um chamado ao arrependimento, é sempre um chamado à confissão e à declaração da nossa dependência do Senhor. Então vamos lá, a primeira palavra que o Senhor diz é se o meu povo. E aí vamos caminhar um pouquinho aqui nesse entendimento. Deus diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Eu fiquei meditando nessa palavra durante a minha vida há algum tempo. Muitas pessoas se chamam pelo nome do Senhor, nós somos cristãos, não é? As pessoas, elas se dão esse bendito nome, né? Esse abençoado nome, nós somos cristãos. Nós nos chamamos por esse nome, nós nos apresentamos por esse nome. A palavra de Deus diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, a Bíblia diz, por que nós somos povo de Deus? Bom, a palavra de Deus nos faz saber. Em primeiro lugar, no Antigo Testamento, o povo de Deus é Israel. Mas no Novo Testamento, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos encontrar Pedro dizendo que o Senhor nos fez povo de Deus. Ele diz que o Senhor nos fez povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedro diz, nós que não éramos povo, agora somos povo de Deus. No livro de Apocalipse, no capítulo 5, já citei, o Senhor diz, né, João diz a respeito da obra de Jesus, que ele nos comprou com o sangue dele e nos fez reis e sacerdotes. Então nós fomos feitos povo de Deus. Se nós somos povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, fomos comprados com o sangue de Jesus, nós que não éramos povo, fomos feitos povo de Deus. A Bíblia diz que nós somos, fomos enxertados no Senhor, para sermos povo, para sermos filhos de Deus, povo de Deus, fomos enxertados nele. Que coisa maravilhosa, glória a Deus. Então, se nós somos povo de Deus, essa palavra também é dirigida a nós. Então o Senhor apresenta para mim, para você, esta palavra. E Ele nos dá, olha que coisa maravilhosa, o Senhor nos abre a condição de nos apresentar legalmente, legitimamente diante dEle, como povo dEle, para clamar ao Senhor. Todo aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus, todo aquele que foi comprado pelo sangue vertido na cruz do Calvário, pode se apresentar diante de Deus como povo de Deus para andar esse caminho que o Senhor diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Quais são as condições que o Senhor coloca? Se humilhar. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre isso porque é muito importante. Nessa palavra que foi nos dada, foi entregue pelo Senhor para nós, a Igreja do Brasil. O Senhor, fica bem claro ali, a questão do se colocar de joelhos. Algumas pessoas certamente vão pensar em se colocar de joelhos só fisicamente. Particularmente não vejo somente assim, eu creio que é importante ajoelhar diante do Senhor, vou falar com você sobre isso, mas para além da atitude física de se colocar de joelhos, há uma atitude do coração de humilhação. Na Bíblia, aí nós precisamos de entender o que é humilhação na Bíblia. Todas as vezes na Bíblia que a Bíblia mostra o povo de Deus se humilhando, o povo de Deus está fazendo algumas coisas. Uma delas é jejuar. Então, se humilhar diante de Deus, é claro, é prostrar diante dele, é declarar a dependência dele. É declarar que nós não somos capazes, é declarar que nós precisamos dele. É nos humilhar diante dele, nos colocar de joelho, nos humilhar diante do Senhor. É expressão da nossa impotência e da nossa confiança no poder de Deus. Só que a Bíblia apresenta sempre a humilhação,
o colocar de joelho com uma atitude de quebrantamento que tem jejum, oração e choro. O meu pastor sempre fala, sempre lembro dele, ele diz assim, na verdade também esta é uma fala, né, do cantor que já está com o Senhor, Keith Green. Ele fala da igreja de olhos secos. Nós somos uma igreja, nós somos um povo que neste momento da nossa história, os nossos olhos estão secos, o nosso coração está duro e nós não conseguimos nos humilhar diante do Senhor, não conseguimos nos quebrantar diante do Senhor. Esta é uma condição imposta por Deus para que Ele nos ouça. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo se humilhar. Humilhação implica jejum, oração, joelhos e choro. Todas as vezes que você olhar, encontrar um movimento de intervenção de Deus na história do povo dele, alguém em algum lugar vai se colocar nessa situação. A situação de jejuar, orar, chorar e clamar a Deus misericórdia. Ao longo desses anos que eu tenho visto as pessoas pregarem, convocarem outras para a transformação, vamos orar pela nação. E muitas vezes o que eu observo é que as pessoas elas pulam essa etapa. Nós pulamos a etapa do choro, nós pulamos a etapa da humilhação, nós passamos por isso muito rapidamente. Eu estou nesse caminho já há algumas décadas e eu posso falar com você, não aconteceu ainda, infelizmente, na nação brasileira, um quebrantamento, um movimento de arrependimento em que a igreja se coloque de joelhos diante do Senhor, bata no peito e diga: Senhor, nós pecamos, fizemos o que era mal, afastamos da sua presença, somos culpados. Se o Senhor traz juízo sobre nós, o Senhor está certo, nós estamos errados. Enquanto eu falo isso para você, eu lembro de Daniel que faz isso. E diz diante do Senhor: a ti pertence a justiça e a nós o corar de vergonha. E Daniel está orando, jejuando e clamando e chorando. Você vai ver também Neemias fazendo isso, chorando diante do Senhor. Como está a situação, Neemias? Pergunta para o seu irmão que o visita, como está a situação da nossa nação. O irmão dele: olha, eu olho para essa bandeira aí e poderia ser a minha resposta. Como está a situação do Brasil? Imagine que eu estivesse visitando alguém no outro país e a pessoa, o meu irmão, e ele me perguntasse: como que está o nosso país, meu irmão? Eu olhando para essa bandeira toda suja de lama, de um grande desastre, e eu penso que o maior desastre da história da humanidade é o pecado. E nós estamos conformados com o pecado. Eu poderia responder para ele assim, olhando para essa bandeira: meu irmão, nós estamos debaixo de grandes tragédias. Nós somos um povo idólatra. Nós praticamos a imoralidade como valor, como princípio. As nossas esposas, os nossos homens estão expondo o seu corpo, se prostituindo. Nós derramamos sangue inocente por meio de abortos. Nós aprovamos os abortos, nós praticamos os abortos, nós derramamos sangue por meio de homicídios. Nós somos um povo corrupto. A nossa justiça tem 2 pesos e 2 medidas, e eu poderia listar para você: temos praticado a idolatrias e toda sorte de imoralidade. A nossa terra está profanada, adoecida. Nós estamos em grande miséria e tragédia. Poderia responder para o meu irmão assim. Foi isso que Hanani respondeu para Neemias, e Neemias imediatamente começou a se humilhar diante de Deus. Neemias conhecia a palavra de Deus e certamente ele deve ter se lembrado dessa aliança que Deus faz com Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar
E Neemias então começa a se humilhar. Meu irmão, quero frisar uma coisa importante, mesmo que seja repetitivo. Isso é mais do que ajoelhar, de se colocar fisicamente de joelho. É ajoelhar no coração. O Senhor fala assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Muitas vezes nós podemos confundir a ação externa, mecânica, com aquilo que o Senhor requer de nós, um coração quebrantado e contrito. É o chamado de encontro ao Senhor. As condições que Ele impõe são condições que implicam em nós nos humilharmos diante do Senhor, rasgar o nosso coração. Mais do que nos colocar de joelhos, nós devemos nos colocar de joelhos, mas nos humilharmos diante dele. A palavra continua falando assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Que oração é essa? Que oração que o Senhor escuta, que Ele perdoa pecados. Não é só orar, começar a falar, não é? É orar com inteligência, orar com intenção. Que oração que é essa? É uma oração que reconhece o pecado. É uma oração que confessa o pecado. Senhor, pecamos. E aí uma coisa interessante que você precisa saber, que o pecado da nação é o pecado do sacerdote. Nós podemos entrar na presença do Senhor como sacerdote para confessar o nosso pecado e para confessar o pecado da nossa nação. É o que o sacerdote faz no Antigo Testamento, é o que Daniel faz, é o que Esdras faz, é o que Neemias faz. É o que todo servo do Senhor que conhece a palavra de Deus e que sabe que nós somos um povo sacerdotal, um sacerdócio real, e um dos chamados, uma das missões do sacerdote é se colocar de joelhos para clamar a Deus misericórdia. E como então essa oração: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, rasga o seu coração. Jejum, humilhação, jejum, oração, quebrantamento e orar. Que oração? Perdoa o nosso pecado. É oração de confissão de pecado. E o Senhor diz: e me buscar. O que é isso, buscar? Significa que nós não vamos fazer oração uma vez só. Esse é um processo. Quando você olha na Bíblia, o tempo que os sacerdotes oram, quanto tempo nós devemos orar fazendo confissão de pecados? Uma pergunta que eu sempre me fazia: Senhor, até quando nós devemos orar para fazer confissão de pecado? Hoje eu sei que nós devemos fazer confissão de pecado o tempo inteiro, porque nós pecamos o tempo todo, mas na nossa nação, até quando? O Senhor disse até, meu Deus, Isaías capítulo 62, sobre os teus muros coloquei guardas que dia e noite não param de clamar. Vós os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que o Senhor restabeleça Jerusalém e a coloque por objeto de louvor. Senhor, até quando nós vamos orar, fazer confissão de pecado e clamar ao Senhor com jejum, rasgando o nosso coração de joelhos? Até quando? Até que o Senhor mude a nossa história, até que o Senhor transforme o Brasil, até que o Senhor sare essa terra. Você precisa prestar atenção nos pecados que nós cometemos diante de Deus. Somos idólatras, praticamos a imoralidade, derramamos sangue inocente, somos corruptos, somos negligentes, mercadejamos a palavra de Deus. Nós não damos de graça aquilo que nós recebemos de graça. Nós estamos demasiadamente preocupados com o nosso corpo. Nós trouxemos mistura para a igreja. Os nossos altares estão cheios de humanismo e de mistura. Os nossos sacerdotes conformaram-se com o mundo. Nós vivemos e estamos mais preocupados com o espírito do tempo do que com o Espírito Santo. Quando alguém se levanta para defender as coisas do mundo, ele esquece que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Nós somos luz,
Nós não podemos misturar com o mundo. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. As nossas igrejas se tornaram casa de shows, casa de espetáculos. Irmão, irmã, quando uma pessoa sai do mundo e entra na igreja, ele tem a expectativa de encontrar não o mundo, mas algo completamente diferente do mundo. E nós, para tornar a igreja agradável, para tornar a mensagem agradável, mudamos a mensagem, conformamos a palavra com o mundo, transformamos o ambiente. Meu Deus, um amigo meu foi recentemente numa igreja, indicado por mim, chegou lá e falou assim: Cícero, parecia uma boate. Eu cheguei lá, eu me senti mal, porque a minha lembrança de igreja é a minha lembrança da infância. Então, sabe, para nós está tudo normal, está tudo legal, está tudo jóia. Imagina a santidade do templo, deste templo que o Senhor falou com Salomão, a santidade, meu Deus, os espaços todos. É claro que o Senhor, glória a Deus, abriu o Santo dos Santos. Nós podemos entrar nesse lugar, que é o lugar do Santo dos Santos, louvado seja Deus. Mas, irmão, nós somos irreverentes. Este é um pecado, o pecado da irreverência, o pecado de mercadejar a palavra, o pecado de trazer fogo estranho para o altar. Nós temos levado fogo estranho para o altar. E assim, como que nós queremos que Deus sare a nossa terra se nós não sabemos nem identificar o nosso pecado, se nós não rasgamos o nosso coração, se nós não buscamos a face do Senhor? Irmão, quando nós buscamos, irmã, quando nós buscamos a face do Senhor, que face que nós buscamos? Aquela lá da bênção sacerdotal. Faça resplandecer a luz do seu rosto. É que o Senhor olhe para nós e sorria. Seja Deus, Salmo 67, seja Deus gracioso para convosco e vos abençoe. Que o Senhor volte para nós a sua face, buscar, orar, jejuar, clamar, confessar pecado e buscar até que o Senhor nos seja favorável, até que Ele olhe para nós com misericórdia e se converter dos seus maus caminhos. A próxima condição do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Meu amado, meu irmão, o chamado para o relacionamento com Deus é um chamado para conversão. A essência da mensagem do Evangelho, a essência da palavra de Deus é um chamado ao arrependimento. Volta para mim. É Deus falando: meus filhos, voltem para mim. E para nós voltarmos para o Senhor, nós precisamos fazer aquilo, ter a experiência do filho pródigo, cair em si. Pequei, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos teus servos, meu irmão. O chamado da palavra é um chamado ao arrependimento. A primeira mensagem do Evangelho, João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus, logo em seguida, abre a palavra e prega: arrependei-vos. Pedro, primeiro sermão após o Pentecostes: arrependam-se e creiam no Evangelho. O chamado da palavra de Deus é um chamado para deixar o mundo, as coisas do mundo. Não é para trazer o mundo para dentro da igreja, é para deixar o mundo. É para nos separar do mundo. É para nos converter, voltar para Deus, voltar para o caminho, voltar para onde nós não deveríamos ter saído. Se nós fizermos isso, a palavra de Deus fala que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Se nós fizermos isso, se nós, o povo que se chama pelo nome do Senhor, nos humilharmos, rasgarmos o nosso coração, se nós orarmos fazendo confissão de pecado, nos colocando humildemente diante de Deus e buscarmos a face do Senhor, não num momento, não são 7 dias, nem 40 dias, é uma vida consagrada, é um chamado ao arrependimento, à comunhão com Deus
todos os dias chamada a uma vida consagrada e buscar o Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Aí o Senhor diz: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu tenho certeza que o Senhor anseia pelo quebrantamento do nosso coração, pelo arrependimento da igreja, pelo posicionamento do povo dele. É desejo do Senhor que neste momento específico da nossa história, em que o mal cresce, em que os reis da terra se coligaram e juntos se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido, de que maneira historicamente a igreja se posicionou e venceu os tiranos, os hereges, os homens maus, as conspirações, os levantes contra o povo de Deus? De que maneira que a igreja venceu e superou todos esses desafios, se colocando de joelhos, jejuando, clamando? Quando Pedro estava preso, havia clamor incessante em favor da vida dele. E o Senhor agiu. Neemias orou e clamou e jejuou incessantemente ao Senhor, até que o rei falou com ele: que é isso, Neemias? Que cara é essa que você está? Até que Neemias não estabeleceu um prazo. Daniel entrava no quarto dele 3 vezes por dia, jejuando e orando e clamando ao Senhor: perdoa o nosso pecado. Até que ele teve a visão do anjo Gabriel. Até quando, Senhor, nós vamos clamar, nós vamos nos colocar nessa condição, quebrantados, arrependidos, confessando os pecados dessa nação, até que o Senhor mude a nossa história, até que o Senhor restaure a nossa sorte, até que o Senhor estabeleça o Brasil e o coloque por objeto de louvor ao Senhor na terra. Para terminar antes da nossa oração, este não é um chamado para o pastor, para profeta. Esse chamado é para Valnícia. Esse chamado é para Ezenete. Esse chamado é para o bispo fulano. Esse é um chamado para o povo de Deus, para o povo que se chama pelo meu nome. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Quando Esdras abriu o livro, encontrou o livro e leu no livro as bênçãos decorrentes da obediência, as maldições decorrentes da desobediência, imediatamente ele se quebrantou, rasgou as suas vestes, vestiu o pano de saco, assentou no chão, começou a jogar terra na cabeça e começou a chorar e confessar pecados. As pessoas chegaram e viram aquilo e elas se quebrantaram e o povo começou a... Existe, meu irmão, um chamado neste momento da história, um chamado para a igreja. Ano passado nós começamos a jejuar e a orar. Eu particularmente entrei nos propósitos de jejum e de oração, nas convocações que foram feitas para a igreja. Eu já estava em jejum e oração, e quando nós tivemos os resultados que nós tivemos, que você sabe quais, então eu falei assim, na nossa reunião de oração, no nosso escudo de oração, eu disse assim: este é um ano para nós jejuarmos o ano inteiro, para nós orarmos o ano inteiro. A disposição do meu coração não é jejuar uma vez, é jejuar o ano inteiro e clamar a Deus: tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, sare a nossa terra, muda, Senhor, seja Deus misericordioso para conosco. A disposição hoje do meu coração é de passar um ano de jejum, mas eu já estou pensando que nós vamos passar 4 anos de jejum e de oração. Queira Deus que sejam 4 anos de jejum e de oração e que nós possamos passar neste vale da maneira certa, de joelhos, não fisicamente, mas com o coração rasgado diante de Deus. E certamente, se você fizer isso,
Se nós fizermos isso, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, diz a palavra, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei esta terra. É preciso essa atitude. Você está disposto? Você que só quer ficar postando coisas na rede social, brigando, xingando? Irmãos, irmãs, deixemos de ser carnais. Precisamos ser espirituais. O homem espiritual discerne as coisas espiritualmente. Esse é um tempo de jejum, de confissão de pecado, de clamor diante de Deus, de abandonar os maus caminhos, de buscar a face do Senhor. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Então vamos clamar ao Senhor. Deus eterno, nesta hora, nos inclinamos diante do Senhor, Pai. Nos prostramos diante do Senhor, reconhecendo e confessando o nosso pecado. Temos pecado contra o Senhor, Deus, nós, os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos governantes, temos pecado diante do Senhor, Deus. Não demos ouvidos ao Senhor, à sua palavra, aos seus profetas. Antes, nos tornamos avarentos, gananciosos, mercadejamos a palavra, conformamos com o mundo nós, a sua igreja. Deus, deixamos de salgar, de luzir. Já não somos mais carta viva, Deus. Temos profanado o seu nome nesta nação. Em vez de glorificar o seu nome, ser motivo para que o seu nome seja glorificado nessa nação, temos sido motivo para que o nome do Senhor seja profanado nessa nação. Neste dia te pedimos que perdoe os nossos pecados, que tenha misericórdia de nós, escute a nossa oração. Somos um povo idólatra, Deus, as nossas ruas, os nossos bairros estão cheios de profanação ao seu nome, erguemos ídolos, invocamos os mortos, fazemos tantas abominações, Deus, contra o Senhor, te ofendemos, mas nós te pedimos, tenha misericórdia de nós, perdoa pelo sangue derramado, o sangue dos abortos, o sangue dos homicídios, o sangue do suicídio, as violências que são praticadas dentro de casa, a corrupção. Ó Deus, negamos o direito, negamos a justiça, Pai, a nossa balança tem 2 pesos e 2 medidas, Senhor. Temos feito tanta coisa errada diante do Senhor. O nosso coração está duro, os nossos olhos estão secos, Senhor. Traga quebrantamento para o nosso coração. Deus, muda o nosso coração, tira de nós, da sua igreja nessa nação, o coração de pedra e nos dê, Senhor, um coração de carne. Senhor, nos dê quebrantamento, Espírito Santo. Passeia nesta nação e nos convença do pecado, da justiça e do juízo, porque nós nem mesmo achamos que nós estamos em pecados. Nos perdoa por isso, Deus. O Senhor mesmo disse, se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Está aí, Deus, essa bandeira atrás de mim, que ela, Senhor, é uma metáfora de uma maneira tão forte que fala ao meu coração, Deus. A nossa nação está suja, assim como Satanás, ó Deus, apontou para o sacerdote e disse, a veste dele está suja, assim também eu olho para essa bandeira, Senhor, para essa mensagem, Deus, estampada, e eu digo, Senhor, a nossa nação está suja, a nossa nação está contaminada pelo pecado. Deus, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, Senhor. Purifica-nos para o Senhor, sare a nossa terra, desperta os seus filhos, as suas filhas. Deus, nos leva a um tempo de jejum, de quebrantamento, de clamor e de busca do Senhor. Que eu, Senhor, e os meus irmãos e as minhas irmãs podemos ter a experiência do pródigo, que caiu em si e voltou-se para o Senhor. Que lá dá-nos, Espírito Santo, essa experiência, que nós possamos ter a mesma experiência do pródigo, ser convencidos do nosso pecado, nos humilhar diante do Senhor, confessar o nosso pecado e voltar para a casa do Pai. Deus, e quando nós voltarmos para a casa do Senhor, que o Senhor nos acolha, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos limpe para o Senhor.
e faça tudo novo na sua vida, na nossa vida. Nós te pedimos, Deus, tenha misericórdia de nós. Compadece de nós segundo a sua misericórdia. Perdoe os nossos pecados e apague a nossa transgressão. Não retire de nós o seu Espírito Santo, Deus. Dá-nos novamente a alegria da salvação. Tenha misericórdia de nós. Nós te pedimos, Deus, por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele, Senhor, que intercede diante do Senhor, o advogado que temos diante do Senhor. Nós fazemos a confissão do nosso pecado confiados em Jesus, nosso advogado. Intercede por nós, Jesus. Leva diante do Pai. Espírito Santo também leva com gemidos inexprimíveis a nossa oração, a nossa condição de miséria, de falta, de culpa, de pecado. Senhor, mude a nossa história. Perdoe os nossos pecados e sare a nossa terra. Deus, desperta a sua igreja nessa nação. Purifica a sua igreja nessa nação. Limpa, Senhor Deus, a sua igreja nessa nação. Deus, faça isso e faça para a glória do seu nome. Deus, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, do maligno e das ciladas do diabo. Nós clamamos o socorro do Senhor e fazemos isso em nome de Jesus, seu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meu irmão, minha irmã, medita nessa palavra. Se coloque de joelho em secreto. Entra na presença do Pai. Fecha a porta do seu quarto. Se coloca diante dele. Não negligencie os chamados de oração. Seja pelo pastor, seja pelo grupo. Se coloque diariamente diante de Deus. Há tempo. Nós estamos num tempo oportuno. Nós estamos gemendo e precisando. Então, entra para dentro do seu quarto e clame ao Senhor. Coloque diante dele as nossas misérias. Peça ao Senhor, tenha misericórdia de nós. Perdoe os nossos pecados. Somos culpados, mas nos colocamos diante do Senhor. Sare, ó Deus, a nossa terra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Escuta, meu irmão, minha irmã, a voz do Espírito Santo de